God Valley chegou ao fim, um verdadeiro recital de sofrimento, batalha e sacrifício. Os ecos desse incidente nunca deixarão de ressoar. O destino dos maiores personagens desse mundo foi moldado a partir daqui. A chama da revolução foi plantada, uma nova geração se faz presente. O sonho dos homens não tem fim, o fluxo do tempo não para, e a vontade herdada reverbera mais forte como nunca. Na noite sombria, despedidas machucam, mas no amanhecer, a cortina se ergue para que novas histórias sejam traçadas. Quer ver tudo o que rolou no desfecho de God Valley e a despedida de Rox de Xebec? Então bora lá! Fala meus queridos senpais, como é que vocês estão? Eu sou o Jean com mais um vídeo para vocês. E bom, o momento que nenhum fã de One Piece queria ver, infelizmente aconteceu. A morte do Rox de Xebec, assim, extremamente trágica. O capítulo 1166 foi muito pesado, diversos diálogos assim, extremamente emocionantes e com peso, uma carga emocional muito forte. E cara, tristeza total. Mas assiste o vídeo até o final, já pega a sua caneca de café e bora ver tudo o que aconteceu na despedida do Rox de Xebec e também os ecos de God Valley. Antes de começar, temos aqui o visual do Rox sendo revelado na capa da Shonen Jump, e que visual bacana, esse cabelo branco com mechas azuis, eu particularmente gostei muito, só fico me perguntando como o cabelo do Teach é preto, já que o da sua mãe aparentemente vai exibir uma coloração clara, mas temos que esperar as cores oficiais dela serem reveladas para afirmar algo, no geral, maneiro demais. O capítulo chamado Novas Histórias começa do ponto onde paramos, após o ataque combinado de Roger e Garp, ambos estão completamente esgotados, e isso vem principalmente por conta do uso total do Haki, causando a exaustão completa dos dois. A batalha lendária está finalizada, mas Rox ainda está vivo e murmurando no chão questiona se eles realmente quebraram a maldição do Dome Reverse. Sua verdadeira face está de volta, e tudo que resta agora é esse olhar vazio, mas carregado de sentimentos. Preocupado, ele implora para que eles aguentem firme. De repente, percebe a chegada de três silhuetas. Eram os Cavaleiros de Deus, Mafei, Sommers e Garlin. Rox pensa que já é tarde demais e torce para que seus rivais Garp e Roger corram, pois não podem morrer ali de jeito nenhum. Garlin se aproxima e branda sua espada para finalizar o Rox, e esse é o destino do homem que ousou desafiar o mundo. Aquele que chegou mais perto de virar o mundo de cabeça para baixo, agora vê a representação do mundo indo até ele de cabeça para baixo. Por mais forte e destemido que fosse, por mais tabus que quebrou, por mais lendas que comandou, esse é o seu fim. Garlin perfura sua garganta, e antes de finalmente falecer, em sua mente temos suas últimas palavras. Tem mais uma coisa que eu queria dizer. Roger, Garp, por me impedirem, eu lhes digo muito obrigado. Uma morte triste que vem de forma trágica, dolorosa e amarga, e que faz com que ele seja um D que morre sem sorrir. A dor de imaginar que foi o responsável pelo fim de sua família, o plano que fracassou, o abandono. Sua morte vem solitária, fria, sem ninguém por perto e completamente abandonado, mas que no fim, honrando o grande personagem que foi, restou gratidão aos seus rivais que o impediram, que lutaram por ele e que entenderam a sua dor. No painel seguinte, aparece Rayleigh e Gaban, ambos carregando Roger e Garp fugindo da ilha. Garp pergunta como está o Rox, e Gaban até questiona o porquê ele está preocupado com seu inimigo, mas Roger pede para Rayleigh dizer o que aconteceu com ele, que logo confirma a sua morte. O simbolismo dessa página é muito legal, apesar desses três viverem se atracando em alto mar, é perceptível o respeito que tinham um pelo outro. A honra dessas três lendas sempre se sobressaiu, e isso se confirma principalmente quando voltamos ao ponto em que Roger, prestes a morrer, confia a Garp a responsabilidade de cuidar do seu filho. God Valley parece afundar no mar após a força de tantos ataques massivos, e assim temos o fim do lendário incidente, e que vem da única forma possível: sombrio, doloroso, silencioso e aterrador, marcando o fim de uma era, a era de Rox de Xebec. Da escuridão à escuridão, Rox teve um final único, trágico aos olhos do público, mas que simboliza perfeitamente o que foi esse personagem: caos e sombras, seguindo o caminho dos Dave, um caminho repleto de trevas. O grande herdeiro dessa vontade tem seu fim, igualmente seu ancestral Davy Jones, afundando no mar. E seu final silencioso marca o início de uma nova era. Todos foram afetados a partir desse incidente. Essa morte cruel e realista de Rox vem como um grande choque para os heróis de toda essa geração, e assim formando a base para o fim do mundo e a sua dança final. Essa é a despedida
do maior pirata de todos, Rox de Xebec. A linda página seguinte completa esse raciocínio. O narrador diz: esse acontecimento não deixaria nenhuma marca nas páginas da história. A ilha foi engolida pelas ondas e consumida pelas névoas, como cortinas se fechando sobre um grande palco. O silêncio durou pouco. Raios rasgam os céus e assim a cortina se abre novamente para que novas histórias sejam escritas. Garp, o grande herói da marinha. Roger, o futuro rei dos piratas. Newgate, Lin e Kaido, futuros Yonkous, cada um com sua determinação. Dragon, a chama da revolução, o futuro líder do exército revolucionário. Shanks, o filho do destino. Kuma, as mãos da liberdade. E o pequeno choroso Teach, o herdeiro do clã Dave. As figuras que marcarão seus nomes na nova era. Voltando pro capítulo e quebrando o clima de tensão, um alvoroço no navio do Roger. Os piratas estão ansiosos para ele acordar e abrirem os baús do tesouro. Roger todo enfaixado acorda, podemos ver que Gloriosa está no navio também e em um momento descontraído e bem engraçado, Roger fala: foi mal ter preocupado todos vocês. Os piratas respondem: tá bom, estamos felizes, mas o importante é, olha esses tesouros. Roger grita com eles: vocês não se importam nem um pouco comigo? E no meio de tanto caos, gostei dessa interação engraçada dos piratas Roger. Rayleigh, sorridente, diz que a Shaka está salvo. Claro, não podia ser diferente, né? O cara tem nada mais nada menos que a mulher mais linda do mundo pra ele. Tem que estar feliz mesmo. Roger fica impressionado com a pilha de tesouros. Porém, percebe um som estranho e o som vem do baú. Um dos piratas fala até para abrir o baú com cuidado. E quando Roger abre, está lá o verdadeiro tesouro de God Valley. O bebê Shanks, todo sorridente. Corta para as reações do mundo à morte de Rox. Como era esperado, as notícias foram falsificadas e distorcidas, contando um só aspecto: o heroísmo de Garp. Nas ruas, a população comemora e clama o nome de Garp, declarando-o como um herói. E em Marineford, no QG da marinha, uma gritaria: que diabos é esse artigo? Mal posso esperar para pôr a mãos naquele tal de Morgans. Era Garp no hospital, furioso com as notícias e rasgando um jornal, enquanto Sengoku explica que ele só publicou isso porque o governo mundial pagou. A conversa continua. Sengoku diz que o governo mundial e a marinha são organizações gigantescas e, se contar os exércitos dos países membros, são dezenas de milhões de soldados pelo mundo. Por isso não dá para dar conta das ações de todo mundo. E para completar, ele fala algo que deixa Garp ainda mais indignado: se algum dia a alta cúpula me parecer insana, eu simplesmente vou fingir que não vi. Garp fala: como é que é? Os dois saem na porrada. É exatamente isso que eu disse. Sengoku, você é só mais um idiota correndo atrás de promoção. Cala a boca, Garp, que bem você faz latindo debaixo do penhasco. E Garp logo afirma: se um dia você se desviar e se corromper, eu mesmo mato você. E Sengoku fala que é pra isso que servem os amigos. Ele pergunta se Garp vai sair da marinha, mas Garp afirma que ainda há coisas embaixo do penhasco que precisam de um cão de guarda. Esse diálogo é muito poderoso. Apesar de no fim querermos julgar o Sengoku por essa atitude, provavelmente é o que a maioria das pessoas fariam, se omitir perante a um poder que elas não podem combater. E Garp deixa mais que explícito que confia em Sengoku, independente dessa fala. Não à toa ele diz que se algo mudar, ele mesmo irá matá-lo. Garp decide ficar na marinha principalmente porque ainda há muitas pessoas para proteger na base de tudo. Não existe omissão, são escolhas, o sacrifício necessário para proteger os mais fracos. Eles precisam de um cão de guarda, e que faz muito sentido quando vemos o que o seu navio representa, tendo justamente na proa dele a cabeça de um cão de guarda. Que detalhe legal, né? Em Elbaf, um choro alto ecoa pelos céus. É Locke chorando após receber a notícia da morte de Rox, o seu ídolo. Lembranças assolam sua mente. Temos a visão da interação entre os dois. Rox sempre recusando a entrada de Locke em seu navio. Quantas vezes eu tenho que te dizer, pirralho, eu não quero um fedelho no meu bando. Mas o que é isso? O cara que eu quero nem olha na minha cara, mas o moleque ranhoso dele não desgruda de mim. E Locke continua relembrando seus momentos e conversas com Rox. Ei Rox, acho que você é o Nika. Nika? O guerreiro da libertação que vai destruir o mundo rindo. Destruir o mundo? Eu quero é ser rei do mundo. Além disso, se alguém tem esse tipo de poder, é o Harold. A conversa continua. Escuta aqui, Locke. Em algum lugar por aí, a Galeila tá adormecida. Eles são um bando absurdo de saqueadores. E o único que pode botar eles de volta em jogo é o seu pai. Eu vou continuar reunindo os canalhas do mundo inteiro. Então imagina se eu e o Harold nos juntarmos. Quem ia conseguir parar a gente?
Loki fica maravilhado com essas palavras e pergunta o porquê eles já não são aliados, e Xebec responde: por causa do amor, mas eu vou voltar de novo e de novo. Não ligo se levar 100 ou 200 vezes. Loki se levanta e chora com o jornal em suas mãos. Ele nunca mais voltaria. Agora só existia nas memórias do pequeno gigante Loki. Eu fiquei com uma dó do Loki nessa cena. Cara, que triste. Essa reação genuína, as memórias vagando em sua mente, a lembrança do seu herói, do seu ídolo, é tão forte e marcante. É um choro tão genuíno que mostra a grandeza de Rox também. E toda essa conversa que eles tiveram me leva a crer que quem herdou realmente o propósito de Rox não foi Teach, e sim Loki. A vontade herdada não necessariamente é passada de pai para filho. Ace não herdou o caminho de Roger e Luffy não herdou o caminho de Dragon. A vontade herdada não está ligada diretamente ao sangue, mas sim às suas convicções, motivações e sonhos. Loki é o verdadeiro herdeiro dessa vontade, da mudança no mundo, nem que precise destruí-lo e reconfigurá-lo. Teach segue uma vontade distorcida, ele quer ser o rei do mundo, mas diferente de seu pai, é alguém sem honra, um vilão de fato, que atropela todos em seu caminho para alcançar seu objetivo. Ele não quer mudar o mundo, e sim mergulhar em trevas. Na mesma conversa, Rox volta a citar a Galeila adormecida. Esses gigantes provavelmente são aqueles que vimos congelados em Punk Hazard, mas a importância deles nesse plano de mudança permanece uma incógnita, e o fato de somente Harald poder reverter isso é o que me deixa ainda mais curioso. Seria um poder que somente os gigantes têm? Talvez algo parecido como o rugido da terra de Eren, onde os gigantes despertam e caminham para a batalha final que irá destruir o mundo? Eu acredito muito que a força dos gigantes não seja somente física ou essa brutalidade natural. Podemos ter muito em breve o Loki revelando esse poder contra Imu. Outra coisa interessante é que Xebec parecia também não conhecer sobre a lenda de Nika, o que é estranho, visto que ele já tinha total conhecimento sobre Joy Boy. Pode ser que no século perdido ainda não havia esse conceito de Nika muito bem definido, já que essa lenda está muito atrelada aos gigantes. Tem muitos pontos sobre essa conversa que podemos teorizar. Eu acredito que o Loki é quem trará essas respostas. Em seguida temos Harald espancando o gigante que estava roubando os humanos em uma ilha. Ele fala que é por conta de lixos como ele que a raça dos gigantes é tão mal vista. Harald fala consigo mesmo que não quis comprometer as chances de entrar no governo mundial e que essa foi a única razão para não ter ajudado o Rox. Ele se lembra das falas de Xebec naquele dia. Parece que estou sem sorte, Harald. Me dê uma mão. Lágrimas descem do rosto de Harald, que se culpa por ter abandonado seu melhor amigo enquanto ele pedia ajuda. Ele o deixou morrer e agora não há mais volta, e ele nunca perdoará um gigante que faça o mal. O Harald é tão bem escrito que chega a ser conflituoso. Seu amor por Elbaf, a vontade ardente de trazer a paz ao seu povo, tudo isso é compreensível, mas eu não consigo concordar com suas atitudes. Ele abandona seu melhor amigo em um momento que ele queria salvar a própria família. Sua cegueira ao não enxergar o quão maligno é o governo mundial faz com que ele seja ingênuo até demais, o que desperta a fúria de boa parte da fandom, inclusive a minha. Depois, na prisão subterrânea no QG da Marinha, temos o primeiro diálogo de Dragon e Garp, uma conversa curta, mas carregada de sentimentos. Pai, eu vou sair da Marinha. Tá. E você? Eu te desprezo. Tá. Garp joga a chave para que Dragon saia dali, e que conversa espetacular e emocionante. Garp sabe exatamente o que o seu filho está sentindo, a revolta, a dúvida e a incerteza da justiça. Ele compreende cada palavra de seu filho, não há motivos para impedi-lo, pois no fundo Garp sentiu o mesmo, e obviamente se questionou se não deveria sair da Marinha. É um conflito entre os dois que desperta emoções profundas, que fortalece ainda mais essa relação. Independente da raiva que estava sentindo, Dragon o chama de pai. Ele não o despreza realmente, mas naquele momento é o único grito que o seu coração pode dar. É o reflexo da sua visão do quanto o ser humano pode ser maligno. A caçada, o massacre, foi isso que ele presenciou. Garp foi além. Ele viu tudo isso e também viu algo que não pode ser derrotado, uma força no topo do mundo. E com isso lhe resta proteger seus companheiros, as pessoas à sua volta, o cidadão comum, a senhorinha que tem seu bar saqueado. Para o Garp, resta mudar a base,
fortalecer a nova geração, guiar e proteger os mais fracos. E Dragon ainda não pode entender tudo isso, mas é justamente essa distinção entre os dois que os aproxima. Eles querem a mesma coisa, justiça. E eu creio que o Garp pode ter ajudado o Dragon com a criação do exército revolucionário, talvez fornecendo armamento escondido ou suporte através da Sword. Obviamente, eles voltaram a se falar, visto que Dragon deixou Luffy para o Garp cuidar. E no arco de Impel Down, Luffy e Garp conversam sobre Dragon ter contado que encontrou Luffy em Long Tal, sinalizando que os dois mantêm o contato às escondidas. Eu gostei pra caramba dessa interação, o Garp geriu a situação ali de forma magnífica, assim, foi muito absurdo. E eu gostaria muito de ver essa cena se repetindo, só que agora ao contrário, com Dragon libertando o Garp de Hachinozu. Seria muito épico, não seria? Imagina essa cena, só imagina aí bem no fundinho da sua mente. No fim do capítulo, Harold está decidido a ingressar Elbaf de vez ao governo mundial. Ele se despede de todos e abraça seus filhos Lock e Hirondin, e pede para que eles se deem bem e se unam. E então, ele parte em direção a Marineford. Os marinheiros não querem deixá-lo atracar. Ele grita para que todo alto escalão possa ouvi-lo. E em um momento extremamente impactante e simbólico, Harold arranca seus chifres. Ele se ajoelha e os oferece. Ele pede para que permitam reparar todos os erros que os gigantes já cometeram. Ele proclama que as crianças de Elbaf estão sendo criadas para viverem sem machucar ninguém, para que um dia possam andar lado a lado com os humanos. E com seu rosto coberto de sangue, ele declara que fará de tudo para compensar os pecados de sua raça, inclusive se tornar um escravo. Tudo isso enquanto Imu observa atentamente. Que cena forte, cara. O Harold tem uma determinação implacável em trazer a paz para o seu povo. O grande problema está para quem ele se ajoelha, o seu pior inimigo. E assim se reverberou os momentos pós-God Valley. O capítulo se encerra com uma pergunta: será que há mesmo uma luz no fim do túnel? E isso somente a nova era poderá nos responder. Que capítulo bom, cara. Triste pelo fim do Rocks, pesado por conta de todos esses diálogos, porém excepcional como sempre, assim, maravilhoso. Eu gostei pra caramba, um dos meus capítulos favoritos de One Piece. E agora que terminou o incidente de God Valley, deixo minha nota 9 pra esse flashback. Foi muito bom, todo o impacto emocional que, assim, foi gigantesco. A trama do Rocks, o plot twist, assim, foi muito bom. Eu só queria que tivesse um pouquinho mais de combate entre essas lendas que a gente tanto esperou pra ver. No mais, perfeição narrativa. Agora eu quero saber de você, qual nota você deixa pro incidente de God Valley? Deixa aí nos comentários. E se curtiu o vídeo, deixa seu like para fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Obrigado por assistirem, até a próxima e fui!